E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje meu convidado especial é André Luiz, diretor de sustentabilidade da IMA Campinas. André, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. André, vamos lá. Queria começar a perguntar contigo. Quem é André? De onde veio o André? Bom, eu nasci aqui em Campinas, venho de uma família do interior de São Paulo, um pessoal muito simples, nasci e me criei aqui, me formei em Direito, em Bragança, e depois fui fazer mestrado em Portugal, onde eu tenho família, morei lá por 4 anos, aí depois voltando para cá, acabei tendo uma oportunidade no Rio de Janeiro, onde eu fui advogar e dar aulas de Direito, que é a minha área de formação, e lá fiquei 15 anos e voltei para cá mais ou menos 6 anos, eu estava fazendo 6 anos agora, e houve oportunidade de conhecer a área pública por dentro, eu não conhecia só na teoria, e aí já são 6 anos aqui de IMA, onde eu passei por diversas áreas, são 6 anos de muito aprendizado aqui dentro, estudando leis que eu na teoria conhecia bastante, e vendo na prática, e agora, recentemente, nos últimos 3 meses, foi criada a Gerência de Sustentabilidade e Desenvolvimento Social, e eu fui designado para essa tarefa aí, que é um dos pilares da empresa. Então, também envolve muita coisa, o que não envolve, né, na verdade. Sim. Envolve muita coisa de legislação ambiental, a gente tem uma área de proteção ambiental que é da empresa, que a empresa cuida no Polo 1, um loteamento Polo 1, de alta tecnologia, que fica ali na saída de Jaguariúna, onde nós estamos estudando a minha área, que é a área do loteamento do Polo. A gente está estudando a viabilização de modelo de negócios ali, então eu cuido da parte ambiental e faço projetos aqui também na minha área, dentro da IMA também, em parceria com outras entidades, ONGs, faculdades e afins. Muito bom, André. E como que chegou de advogado a gestor ambiental? Eu acho que um pouco da experiência, né? Eu lembro que foi que eu eu vim para cá, na verdade, em 2017 a gente vivia aquele momento complexo, né, do Brasil. Sim. Então o Rio de Janeiro sentiu muito isso, sentiu mais do que as outras grandes cidades, acredito. Então eu vi todo aquele movimento, eu cheguei lá em 2003, então vi todo o movimento de Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada, mas depois disso o Rio muitas coisas foram fechando, é uma crise que o Rio está se recuperando agora, nos últimos anos, e aí faculdades que dela fecharam, né? Então foi um momento muito complicado para o Rio de Janeiro. Então a gente passou de um momento muito próspero para um momento de recessão mesmo, de crise, e aí acabou que as situações o trabalho foi escasseando, e aí acabou que o pessoal eu conhecia a IMA, porque tendo nascido aqui eu sabia que a IMA lidava com tecnologia e com também a parte de atendimento ao usuário, inclusive nos postos de saúde de Campinas, temos atendentes da IMA aí na cidade inteira, que lidam com defesa civil, com a INDEC, 156, isso eu já conhecia já de garoto, porque na época que ainda a IMA ficava na prefeitura de Campinas. Então acabou que houve essa oportunidade. Não começa a falar muito da história da IMA, que denuncia a idade. Mas eu 49 com orgulho, não tenho. Aí a primeira vez que eu ouvi falar da IMA assim, mais próximo foi em 92, que a IMA já existia, mas a IMA é de 76, né? Então a IMA é uma precursora aí da questão da tecnologia, é uma das empresas talvez de tecnologia, uma das mais tradicionais aqui da região. Sim, teve um outro podcast, quem quiser, eu vou deixar até o link aqui em cima, do pessoal aqui da IMA, que eu entrevistei um dos programadores aqui, um dos primeiros. Ele falou que, nossa, fazia programação na época com cartão ainda. Eu falei, nossa, você chegou aqui só tinha mato, então na IMA... Com certeza, com certeza. A gente tinha um museu antigo aqui, e eu gosto muito de história, talvez a minha formação, né, são 25 anos de OAB e mais quase 20 de sala de aula. Então, eu gosto muito de história também e de explicar a origem das coisas. E aí, na IMA tinha um museu com computadores, celulares antigos, e eu me divertia e às vezes eu encontrava algum funcionário mais experiente, vou usar essa palavra, mais experiente aí umas fotos antigas com computadores da IBM, com aquele flop disk,
né? E eu cresci com isso, né? Então eu sou uma das últimas gerações a nascer sem a tecnologia na mão. Então, para mim é muito bacana estar numa empresa e poder relembrar isso tudo e conviver com gente também que vem desde o início. Esse museu não existe mais, ou ainda existe? Tem algumas coisas espalhadas pela empresa, é que antes no outro prédio ele tinha um espaço dele, mas o material está por aí, ficou assim exposto. O material ainda tá, mas Sim, inclusive viram partes da decoração. inclusive o decreto de criação, que é escrito à mão, né? De 76, está na sala de comunicação. Que legal, isso é muito bom. E agora eu estou curioso, você falou que gosta muito de história, seu mestrado lá em Portugal. Foi em Direito Internacional. Em Direito Internacional? Achei que já falei, sabe que foi em História? É que lida com, não tem como, né? Sim. Um dos meus professores, ele foi ministro das Relações Exteriores, na época, o pessoal tem um nome bonito em Portugal, chama Ultramar, aquelas colônias, né? E ele tinha sido ministro do Salazar, depois foi exilado durante a queda do regime ditatorial lá em Portugal, do Salazar, que durou quase 50 anos. E ele, curiosamente, ele começou a fazer direito, acho que na década de 40. E eu cheguei lá no final dos anos, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e aí ele disse assim, olha, eu vou dizer para vocês hoje o que eu ouvi do meu professor na época. Vocês também estão vivendo uma nova ordem mundial. Até então a gente estava vivendo ali a queda do Muro de Berlim, a reorganização do leste europeu, e eu sempre fui muito curioso e do contra. Então, eu sempre fui muito fã de conhecer esses países muito fora do padrão, leste europeu, Rússia, e lá, como é tudo perto, eu tive essa oportunidade de conhecer. Foi o Xeretá na Rússia. 3 vezes. 3 vezes? O que você achou da Rússia? Gostou? Olha... Aí, para ter ido 3 vezes, deve ter gostado, né? Perguntinha besta. Eu com 13 anos de idade, eu era, como todo mundo vive, a gente tem uma idade que a gente é do contra, né? Então, todo mundo fazia inglês. Eu falei assim, eu quero aprender uma língua diferente. O que é o contrário do inglês? É o russo. Eu quero aprender o russo. E aí fui aprender russo aqui em Campinas, no Centro Cultural Brasil, União Soviética, na altura, em 87, que ficava na José Paulino. E, na verdade, ele nada menos era do que a sede ainda clandestina, do PCdoB. Ah, que interessante. Então, tinha professores que eram russos, que eram filhos de refugiados de guerra, que davam as aulas pra gente, e eu admirava muito que eram russos que falavam inglês, português, falavam outras línguas, e havia as pessoas ali que eram, eu via, era do partidão mesmo, e contavam as histórias, eu tive a oportunidade de conviver com gente que conviveu na época da intentona comunista 35, assisti de novo a Olimpíada de 1980 de Moscou, e me apaixonei por aquilo de garoto. E na época meu pai ficou até preocupado, imagina você falar no serviço que seu filho está aprendendo russo, né? Ele vai entrar na KGB. E aí eu nunca esqueci, eu ainda consigo ler as letrinhas. Foi muito útil para mim nessas visitas à Rússia, principalmente no interior da Rússia, onde as pessoas ainda falam pouco o inglês. E, curiosamente, não vou fazer juízo de valor aqui, mas em termos de sociedade, 98 me lembrou muito Brasil. 98 foi a primeira vez que eu fui. Tinha, assim, alguma... polícia era complicado, eles não gostavam muito de estrangeiros. Em 2018, que foi a última vez, 20 anos depois, olha, me lembrava mais a Alemanha, assim, em termos de organização, prosperidade. Então, assim, socialmente, em termos de segurança, de infraestrutura, a Rússia evoluiu muito. Em 2018 já era o Putin. Já era o Putin. Não, curioso porque... Eu acho que em 98 já era o Putin, né? Porque ele estava há um bom tempo. Foi o último ano, na verdade, em 98 era o Yeltsin. E na época eu comprei aqueles bonequinhos, a matrioska que chama. As matrioscas? Que são os bonequinhos... Aquilo foi feito com amor. E uma sai de dentro da outra. Começava lá com o Czar Nicolau, e passava Lenin, Stalin, aí vinha e terminava no Yeltsin. Isso em 98, que era o Yeltsin. Em 2018, eu só precisei de mais um bonequinho que era do Putin. Aí fiquei procurando. Aí eu falei assim, gente, mas eu quero um bonequinho pra ficar só depois do Yeltsin, só tinha mais um. Aí eu achei, depois de muito procurar, achei. Achou, mas aí achou o conjunto todo, um só. Aí eu tive que comprar o que era de fora, era do Putin, Mas aí eu deixo do Putin sozinho, assim, depois do Yeltsin, pra fazer a escadinha. A hierarquia. Muito interessante. E agora, uma curiosidade que eu fiquei. Você falou que tinha um pessoal que era do partidão ali do... Tinha.
Então teve pessoal ali que conheceu ali o Lenin e companhia. Olha, na época chegou. era a única. O Lenin eu não sei, mas na época a única maneira de você viajar para a União Soviética na altura era através desse centro cultural. Então era uma ligação direta, eles tinham revistas em russo, era uma coisa que me deixava muito impressionado. E assim, eles contavam. Eu lembro dos eventos, eram eventos que tinha comida típica, eram eventos folclóricos, passavam-se filmes, tocavam-se música para mim, jovem, né? Muito jovem, 13 anos, era muito mágico aquilo. Mas eu ouvia também os mais idosos ali contando, lembra, a gente invadiu um lugar e a gente se escondeu no mato e a gente participou de uma marcha. Então eu ouvia as conversas e falava assim, gente, há grupos distintos aqui. Tinha um pessoal que tinha foto do Lenin na carteira, que tinha notas de rublo, que na época rublo você não via em lugar nenhum. E eu Até colecionava. hoje, você não... Eu tenho em casa. Mas eu queria muito uma nota de rublo na época, dificílimo. Quem tinha não passava. E fiz amizade com professores. Eu tive contato com eles durante muito tempo. Que legal, muito bom. Bom, deixa eu te perguntar Eu falei de mim bastante. da época comunista. E vamos pro André hoje. Sim. Continua comunista? Não. Poxa, desiludiu. Não é questão. Eu acho a ideia muito bonita. Eu acho que, na minha visão, o socialismo escandinavo talvez fosse uma resposta. Então, eu acredito, sim, que o Estado tem que cuidar de saúde, educação, segurança. São coisas que a gente nunca vai prescindir do Estado. Eu tenho visto alguns ditos libertários dizer de ausência de Estado. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o Estado tem que estar ali para prover esse tipo de serviço, que tem que ser um serviço que visa o povo mesmo e tem que ser gratuito. Mas agora eu também sou a favor, eu gosto da ideia do empreendedorismo, da inovação, até pela empresa que eu estou hoje. Eu acho que sem inovação a gente estaria num mundo muito pior hoje em dia, e eu acho que o Estado tem que saber balancear o quanto que ele corrige as desigualdades, que sempre vai existir, Sim. E alguém tem que corrigir ali, e, ao mesmo tempo que ele permite que o empreendedorismo funcione. Cresça e flua. E eu posso dar um exemplo pessoal também, que eu sempre citei, isso eu acompanhei de perto, inclusive eu trabalhei nessa área de telefonia no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu morei aqui, num bairro que hoje é praticamente centro, que é a Vila Industrial, nasci lá, e eu morei nos anos 90 ali, um pouco antes de fazer meu mestrado. Não tinha nem TV a cabo e nem telefone fixo, que era caríssimo. Telefone Eu fixo passei era caríssimo. 4 anos usando o orelhão da esquina, que ainda está lá. O orelhão está lá. O orelhão ainda existe, Ainda mas... existe. Ainda existe. Ainda acho que está lá de patrimônio. Me fez lembrar de uma memória de infância esse papo da telefonia, que me lembrou de quando, nos primórdios, quando tinha... A minha casa era uma das casas privilegiadas da rua que tinha o telefone fixo. Então os outros vizinhos acabavam indo usar o telefone, porque assim, era uma coisa muito, muito difícil das pessoas terem, era uma coisa que era cara e as pessoas tinham que ficar... Até hoje existe a linha, é o mesmo número, só evoluiu, né? Porque foi aumentando, acrescentando os números, mas o final continua o mesmo. E eu lembro de uma tia minha que ela tinha uma outra linha telefônica. Tecnicamente no mesmo endereço. E aí ela resolveu pegar aquela linha, eu lembro que ela alugava a linha telefônica para uma empresa, ela conseguia fazer uma renda com a linha telefônica, de tão difícil que era. E hoje você compra, eu fico pensando, hoje, depois que teve aí todo o processo de privatização e afins e tal, você compra a linha telefone na banca de jornal, você compra uma linha de telefone. Não é perfeito, né? Eu acompanhei, eu lembro dos traumas, assim. Perfeito até não deve ser. Era uma estatal, né? Tinha Telerge, Telemig, Telesp. E assim, aí eu me lembro que eu fiquei sem linha fixa, porque realmente é muito caro. Isso a gente está falando não tanto tempo, a gente está falando 30 anos atrás. Nem tanto, porque olha, a linha deixou lá de ser alugada, acho que em 97, 98, Exato. uma coisinha Isso assim. mesmo. Aí, e aí eu lembro que eu entrei na fila da Telesp celular, que era um celular por CPF, e custava R$400 na época, e era preço fixo, e era um único modelo de celular. E aí eu fiquei 2 anos na fila esperando, e quando eu cheguei, meu pai nunca gostou de celular, meu pai demorou para se adaptar,
E aí meu pai chegou para mim e falou assim, eu não quero essa porcaria, eu não vejo utilidade, se vire. E na época eu não tinha dinheiro para comprar, óbvio, né? Aí eu liguei para um amigo meu, que tinha uma condição financeira melhor que a minha, eu falei assim, você quer um celular? Ele falou assim, me interessa. Eu falei, então é o seguinte, paga o meu que eu te dou outro. Ele foi comigo. E aí eu saí de lá com 2 celulares e as pessoas olhavam aqui, 2 anos de fila. Então, assim, era muito difícil, até pela espera. As pessoas negociavam, tinha gente que colocava CPF da família inteira, também alugava celular. Eu lembro de gente, eu participei no Rio de ações de inventário, briga com a Telerge aí do Rio de Janeiro, de gente que deixou em inventário. Ou seja, era propriedade, você deixava linhas, vivia de aluguel, a gente tinha 10 linhas de telefone, e aí a gente tinha que argumentar que era um serviço, não era um bem físico, quer dizer, uma distorção do mercado porque não se atendia. Então eu falo, olha, eu sei que existe, claro, né, a gente vai falar grandes empresas, às vezes sem muito escrúpulo para negócio, a gente vive esse drama, mas o serviço em si, eu acho que hoje o povo tem muito mais acesso. Com certeza, porque agora eu vou fazer quase que um merchan. Porque hoje, por exemplo, você tem o livre mercado, digamos assim, dentro das suas limitações, enfim, de telefonia, e você tem hoje operadoras gratuitas de telefone. Exato. Você tem, por exemplo, a operadora VEC, até hoje não descobri como é que pronuncia, que ela veio com um plano freemium, que eles chamam, onde você assiste uma vez por dia, uma vez a cada 48 horas, um anúncio no aplicativo deles, e em troca eles te dão um serviço de telefone e de internet. Obviamente, não vai ser tão boa quanto um plano pós-pago da Claro ou da Vitim, enfim, da Vivo, mas já resolve. Uma boa parcela aí da população que tá sem grana e consegue fazer alguma coisinha aí. Através de uma empresa privada, comparado com alguns anos atrás aí, que tinha 2 anos de espera. Não, eu ainda me lembro, olha, outra coisa que eu fiz também, eu lembro que de 30 anos atrás também, muita gente fez a vida comprando coisas e trazendo do Paraguai. Cheguei aí. Verdade, o Paraguai, passei pro Paraguai. Cheguei aí 2 vezes. E aí, assim, as pessoas, eu conheci gente que comprou casa. Então tinha reserva do mercado, eu acompanhava amigos meus. Isso foi no início dos anos 90 que caiu essa reserva. Eu lembro que tinha amigos meus que eles montavam, falando de tecnologia, eles montavam um computador em casa e vendiam. Então, ou seja, eles traziam do Paraguai ou de outros lugares, a pessoa pedia um computador, aí ele montava a configuração, era um computador literalmente feito à mão. Então não tinha essa coisa de chegar lá na loja, eu quero esse MacBook, eu quero esse Android, eu quero esse celular. Não, o computador eu quero tais configurações, aí a pessoa ia lá montando. E eram amigos meus jovens na época, 19, 20 anos, que eram técnicos de computação, que sabiam montar o computador, rodar os programas. E aquilo para mim também era meio mágico, mas era um mercado que você não achava. Você não tinha um celular, você não tinha um computador pronto. A pronta entrega. A pronta entrega, isso é verdade. Quer dizer, então, ou seja, nesse aspecto, eu acho que a evolução do mercado, tecnologia, ela tornou mais acessível. E nesse ponto eu acho bom. Não, eu não gosto do capitalismo selvagem também, do consumismo. Comunismo selvagem. Do consumismo selvagem. Radical. Tipo, os Estados Unidos eu acho um pouco demais. Eu tenho amigos que são americanos e também estive lá. E ali é impressionante como ninguém tem uma garagem para botar o carro, né? A garagem só tem tranqueira. Verdade. O carro dorme na rua. E eu falo, gente, às vezes é uma garagem imensa, os 2 carros na rua. E aí você vai olhar, por que você não joga fora? Aí você vai olhar, é tudo meio que comprou por impulso e não usa. Então, mas não brinca, André, tem isso aqui no Brasil também. Eu sei que tem. Tem. Eu fiquei chocado, não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa da família. É uma pessoa que, assim, hoje ela tá com quase 100 anos. Uau. Ela é uma senhora, tudo. E ela foi por muitos anos... Ela teve um cargo alto na delegacia de ensino, né, na Secretaria de Ensino de São Paulo. E aí ela ficou debilitada há uns 2 meses atrás. Ela quebrou o joelho. E como ela é sozinha, solteira, ela acabou vindo à minha casa. Cuidamos dela com super tranquilidade. E aí eu tinha que pegar um documento. É uma pessoa, ela sempre foi uma senhora com muitas posses.
e ela pediu que eu fosse até a casa dela, né, até o apartamento dela, pegar um documento que eram ações do Banco do Brasil. Uau. Eu falei, ok, vou lá buscar. E quando eu abri o documento, o apartamento, eu achei estranho, porque quando eu cheguei no apartamento, era uma região tradicional de São Paulo, subi lá no 15º andar, entrei a única porta que era suja e tinha 6 trancas, era o apartamento dela. Eu olhei e falei, eu achei isso muito esquisito. Aí eu comecei a abrir lá. Parecia, me sentia, eu acho que você é um pouquinho nerd. Bastante. Me sentia em Gringotts. Tá, mão de trava. E eram chaves todas, não eram a chave, aquela, não era uma trava normal, era todas daquela chave... Chave de cofre. É, aquela chave sexta-vara, é sexta-vara que fala? Aquela que é uma cruz. Sim, eu tenho uma Blá, blá, dessas. blá. Eram 6 daquela, e dos dois lados da porta eu abri e falei, meu Deus, o que tem nesse apartamento? Quando eu abri esse apartamento, André, era um apartamento de um acumulador. Uau, já vi. Já. Ele era um apartamento... Ele tinha uma cozinha, banheiro, uma salinha de serviço. E era um kitnetzinho, né? Que seria sala e quarto. Com roupas até os tetos, por todos os lados. Uau. Todos os lados. Geladeira podre, que ela deixou desligada e com comida dentro. E eu entrei naquele lugar e falei, meu Deus, como eu vou achar essas ações? Uau. Imagino, caça ao tesouro. Foi basicamente, eu sei que eu perdi o dia inteiro dentro, e pulava, parecia que nem o tio Patinhas pulando nas moedas, eu ia pulando nas roupas, e entrando naquele monte de roupa e procurando alguma pasta ou algo do tipo, e no final eu achei. E aí você falou sobre o consumismo, eu falei, meu, no Brasil também tem pessoas que fazem esse consumismo. Mas essa é outra pauta que a gente está tentando, né, Adriana? A gente está tentando uma coisa que eu pratico na minha vida, eu pratico com a minha esposa, na minha família. Eu tento passar o que a gente chama de consumo consciente, né? Aquela que a gente é chamado de, muitas vezes, de mão de vaca, né? Porque... A mulher faz isso comigo. Eu faço sempre 2 perguntas, inclusive quando a gente viaja também, porque quando você viaja, você é meio possuído pelo espírito ragatanga de gastar. E tem coisas que são muito lindinhas, muito bonitas. E eu tive minha fase de infância de colecionar a moeda, a colecionar... Depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas quem vai olhar minha coleção de selos, né? Aí, algumas coisas eu me desfiz. E... Vou te cortar. Diga. Uma das perguntas é, eu realmente preciso disso? Isso. Minha mulher sempre fala isso. Eu vou comprar uma coisa... Eu vejo o cara gosta muito de canecas e copos. Eu também gosto. Eu pego... Ela, você realmente precisa disso? As outras 600 canecas que você tem não basta? Aí você pensa, é verdade. Não, você fez a exata pergunta que eu me faço. Você leu minha mente. Eu falei, eu tenho quase certeza que é essa pergunta que deve... Você precisa mesmo Você disso? realmente precisa disso? E a segunda que eu faço é sempre assim, esse é o momento de comprar? Você realmente precisa agora? Ah, porque você respondeu sim, preciso. Mas às vezes ela faz essa pergunta também. Você precisa para agora? E às vezes ela tem uma terceira pergunta que ela fala, faz o seguinte, você tá gostando, tá querendo mesmo isso? Faz o seguinte, dá uns 10 minutinhos, se você continuar pensando naquilo, você compra. Verdade. Uns 10 minutinhos, às vezes você esquece, era só um impulso. Mas se você fizer isso, eu acho que você diminui em pelo menos 50%. Com certeza. No mínimo. Eu diminui o consumo absurdo fazendo essas perguntas. Eu uso isso para mim mesmo. E normalmente eu não, por exemplo, roupa, eu não compro roupa, eu substituo roupa. Então, por exemplo, eu pego 3, 4 camisetas que estão muito velhinhas, já eu tô só usando em casa, eu falo, bom, vou doá-las, aí eu tô ajudando alguém também. E aí eu junto, deixo bonitinho, deixo com o pessoal que pega. Eu moro em casa, né? Então eu já conheço o pessoal que é ali que precisa, então eu já deixo ali bonitinho, eles sabem que eu deixo constantemente. E aí eu falei, bom, eu dei 3 camisetas, então eu vou comprar 3 camisetas. Então, normalmente eu posso até mudar um pouco a cor, tal, não sou tão... Já vai equilibrando. Não sou tão Einstein assim, sabe, roupas todas iguais, mas às vezes eu olho e falo assim, não, eu não preciso de mais camiseta, eu preciso só trocar essa aqui, que tá muito ruim. E às vezes assim, até viajando, né, as pessoas quando viajam, eu já vi gente que, tudo bem, faz um enxoval do bebê, ok, é uma necessidade. Mas lembrancinha, por exemplo, lembrancinha, aí eu fiquei pensando, o que eu posso trazer, que eu lembre do local, mas que seja útil. Aí hoje em dia eu trago, às vezes, uma camiseta, que a camiseta eu vou usar,
e normalmente eu sempre tenho uma velha para jogar fora, para doar, para fazer o que seja, dar outro uso, e uma moedinha. Uma moedinha não ocupa espaço. Você vai num país, sei lá, vai na Bósnia. Pô, uma moedinha da Bósnia, tem o escudo, é Fica bonitinho. guardadinha ali. E fica ali tá no uma boa. cantinho, não ocupa espaço, você não tem que carregar nada. Depende, pensa bem. A Glória Maria tem mais de 300 moedas. Aí ia ocupar um bom espaço. É verdade, é verdade. Eu fiz alguns quadros. Eu fiz uns quadros, botei na parede, assim, organizei umas fotos. Eu, em viagem, camiseta que também compro, de vez em quando. Quando eu gosto muito de uma camiseta, eu compro geralmente o imã de geladeira. Mas comecei a ver que está começando a faltar espaço na geladeira. Então, tenho que começar a pensar em alguma outra coisa. Minha última viagem, eu fui em Fernando de Noronha. É a primeira vez que eu trouxe algo do local. Não conheço. É um lugar que, assim, curiosamente, apesar de ter um certo ponto turístico, ter algumas coisas turísticas e tudo mais, é um lugar que carece de lembrancinhas. São lembrancinhas, assim, são coisas que você olha e fala, mas tem Artesanato. nada. Não é nem artesanato, são coisas importadas. É tipo uma caneca da Shopee. Ah, Não é assim, tipo, eu fiz, foi feito aquele negócio local. Não, foi importado mesmo. Você vê literalmente, foi importado, não foi feito ali. Não é uma coisa cultural do local. Tava andando, eu fui numa praia que só tinha tubarões. E eu gostei de uma pedra. Eu levei uma pedra. eu tenho isso também. Eu levei uma pedra do local e ainda corri um risco terrível de levar a pedra. É porque não pode, né? 35 mil reais de multa. Uau! Por uma pedra. É uma pedra valiosa. Eu não sabia, eu descobri depois. E aí eu falei, ainda bem que eu resolvi colocar ela no bolso e não na mala. Então passou no detector, não vai detectar a pedra. E aí depois eu vi na saída que tinha lá, que eu falei, acho que mais alguém já resolveu levar a pedra. E era 35 mil reais a multa de levar a pedra, né? Ou qualquer coisa da flora e fauna. E 45 mil reais se você importunar um caranguejo, animal e afins. O que é importunar um caranguejo? É olhar pra ele e correr atrás dele? O caranguejo foi avisado quando eu desci a praia. Tem a praia lá famosa, Praia de Sancho, e lá tem bastante caranguejinhos. E são bonitos os caranguejos, assim, são vistosos, eles são bem coloridos e tudo. E aí, a hora que você desce, o salva-vidas da praia avisa. Não mexe nisso. Eu falei, mas se ele mexer comigo? Ele, não, aí não tem problema. Entendi. Ele falou, não sai correndo atrás dele. Eu falei, ok. Fui lá, tirei uma fotinha do caranguejo e tudo mais. E aí ele já avisa, 45 mil reais a multa. Uau. Falei, caramba, importunar o bichinho. Falei, Eu sou dessa coisa, eu gosto da lembrança raiz também, assim, de comer a comida típica, se alguém me indica, eu costumo fugir do que eles chamam locais para turistas. Faço isso. Se é atração de turista, não é, até pela experiência minha como morador do Rio de Janeiro e morador de Lisboa, Lisboa também é uma cidade super turística no verão, e você chega uma hora como morador, você começa a se sentir meio estranho, porque é a sua cidade que você vive e trabalha. E o pessoal fazendo turismo ali, às vezes exagerando nos locais, todo mundo cheio. E aí você começa meio que fugir dos locais turísticos. Embora tenha um lado bom, por exemplo, o Rio de Janeiro, tirando os locais onde tem samba, por exemplo, um carnaval, como a Sapucaí, a Lapa, os outros bairros ficam muito vazios. Então, para quem mora ali e não vai para esses lados, é muito bom. Então, aí você tem restaurantes mais vazios que você vai, o shopping está mais vazio, se você precisa ir. Aí eu sou o cara que normalmente, ou eu vinha para cá visitar os parentes, ou eu aproveitava o Rio de Janeiro vazio nos lugares onde eu já sabia que não tinha turista. Exatamente, não era o reduto do samba. Essa questão de turista e a pessoa que mora em Paris tem esse problema. Né? Que falam que o parisiense em si é muito mal-humorado. Né? Tem a fama de ser mal-humorado. E óbvio, todo dia, todo lugar que você vai estar cheio, todo mundo pede informação em outra língua que não é a sua. Verdade. Todo mundo pergunta onde está tal coisa. Verdade. Chega uma hora que a pessoa vai ficar de saco cheio. O Rio de Janeiro é muito específico também, né? Na verdade, o Rio de Janeiro é muito... É um lugar que me deu uma noção... Primeiro que ainda tem um ar de capital, né? Ali eles acham que o sotaque, tanto que eu peguei, porque dando aula ali não tinha como manter o R de Campinas. Era uma hora ouvindo uma hora ouvindo piadinha sobre o R, né? O porta, o certo. E aí, às vezes as pessoas realmente não alcançavam. O Luz, 2, vocês. Aí eu meio que adaptei, ficou um meio a meio, né? Porque o X realmente não deu para pegar. Mas eu mudei o R. E eles são muito bairristas.
bairristas. Então, o Rio de Janeiro, que a gente conhece, fora do Rio, é basicamente Zona Sul. É do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon e por ali. Um pouco de Barra da Tijuca, que é outro bairro, mas o que se passa do Rio de Janeiro é ali. Urca, que é onde fica o Pão de Açúcar. Esses 4 ou 5 bairros é o que representa o Rio de Janeiro que o mundo conhece. Eu fiquei na Tijuca. Tijuca é um bairro, um dos residenciais mais antigos. É mais antigo que esses bairros, Copa, Ipanema, Leblon. E ali tem acho que é o único lugar que eu conheci que tem um nome específico para um morador, que é tijucano. Então tem o carioca, eu não sabia dessa diferença. Tem o fluminense, que é o do estado. Tem o carioca, que é o da cidade do Rio de Janeiro. É carioca só quem mora na cidade. E tem o tijucano, que é da Barra que mora na Tijuca, que não é a Barra. Que não é a Barra, não. Porque aí o Barra tem outro nome. A Barra, quem mora na Barra, mora na Barra. Não tem o único nome que tem é tijucano. Eu nunca ouvi ninguém falar, esse cara é lemense, ou do Botafogo. Não, mas você fala tijucano é uma personalidade própria do Rio de Janeiro. Própria do Rio. E eles são, assim, extremamente orgulhosos do bairro. Porque é um bairro residencial muito antigo. Tem famílias inteiras que moram lá. E eu fiz isso. Eu sou um tijucano por adoção. Eu falava assim que o tijucano normalmente muda da Tijuca para a Tijuca. É impressionante, eu nunca tinha visto isso. Eu falo que Campinas, o cara quer sair do bairro, né? Então eu saí da vila, fui pro centro, aqui em Campinas. E realmente, em termos de comportamento, não tem diferença. Agora, Tijuca, todos os bairros que eu falava quando eu cheguei, os tijucanos que estavam me ajudando a encontrar um apartamento, dizendo, não, isso aí, esse é muito ruim, esse é muito ruim, esse é muito caro. Aí, qual é o bom? Aqui na Tijuca. E eu fiquei lá, e eu fiquei 3 anos no apartamento. Só mudou de rua. Eu, na verdade, mudei para a mesma rua. Eu tive 2 apartamentos ali. E era exatamente 50 passos, eu contei. Era exatamente 50 passos um do outro. Eu contei, eu vi, era uma época que sim, ainda o Rio estava barato, isso foi no começo dos anos 2000, e 2005, 2006, e eu fui mudar de apartamento, olhei um prédio, falei, poxa, esse prédio é interessante, 50 passos no meu prédio antigo. E fiquei lá mais 12 anos. Que legal. Então, assim, o Rio de Janeiro é um lugar muito bonito, apesar de todas as coisas, assim como o pessoal tem uma imagem muito negativa, mas o Rio tem muita coisa legal. Eu tô aqui só brincando com os cariocas, mas o Rio de Janeiro tem coisas que eu gosto muito, que o pessoal é muito mais tranquilo mesmo com as coisas. Tem muita vida à noite. Então é uma coisa assim que aqui em Campinas, eu tinha amigos cariocas que achavam estranho depois das 6 ficar deserto, pouca gente andando na rua, pelo menos aqui dentro de Campinas mais central. No Rio é assim, a qualquer hora da noite ou do dia eu saía para passear o cachorro. Tinha gente. Tinha churrasquinho, tinha alguém vendendo cerveja, assim 24 horas por dia. Então, assim, isso, a Tijuca, principalmente, e a Zona Sul, tem muito. Mas é no Rio, basicamente no Rio todo. E aqui não tem. Então, eles achavam estranho essa coisa. Vou entrar em casa aqui em Campinas, vou chamar um vigilante da rua para te acompanhar, para entrar na garagem. No Rio de Janeiro não tem isso. A violência é diferente. É uma violência mais a questão de tiroteio, violência policial, mas não tem muito... Por exemplo, violência urbana, por exemplo, roubo de carro. Quase não tem, é pouco. Comparado, claro, São Paulo, outros bolsões, né, de violência. Sim. Bem, vamos voltar aqui que a gente já foi longe no papo. Se deixar eu vou, depois na edição vocês vêm aí. Não, eu falo que tem dia que tem convidado que o podcast tem que ser 4, 5 horas, que tinha assunto. Mas voltando agora, vamos para IMA. Sim. Hoje, com gestão de sustentabilidade. Isso. E de desenvolvimento social. Isso. O que a IMA tem hoje na área, tanto da gestão, no caso, sustentabilidade e a social? Bom, o que a IMA está fazendo? Vamos contar aí. Que a gente já viu que já é advogado, provavelmente não entrou nessa área, porque a área é nova, né, que você falou que faz pouco tempo que tem a área. Você entrou aqui na IMA como sendo... Eu entrei na área de suprimentos, que é compras e licitações. É inclusive uma matéria que eu dei aula. Então, eu conheci também, como te disse, na teoria bastante, na prática pouco. Então, aprendi muito com o pessoal. É um pessoal que está bastante tempo aqui na empresa. Então,
com eles eu fui aprendendo ali como funciona mesmo o processo de licitação, quais os instrumentos, como é que você desenvolve, porque as compras públicas elas são Diferentes, né? elas, na verdade, elas demandam uma atenção maior, porque tem uma fiscalização, porque envolve, né, a IMA como economia mista envolve dinheiro público. Então, o gastar com consciência também tem a ver, não deixa de ter a ver com sustentabilidade. Aí depois de compras foi para algum outro departamento? Aí depois de compras eu vim para cá. Já foi pro Sim, sustentabilidade. foram 5 anos em compras. Ficou 5 anos em compras. Hoje no sustentabilidade você chegou, é um departamento novo. Isso. Então o primeiro projeto foi qual? Curiosamente, Na verdade, deve estar todos em andamento. Porque sim, eu posso ter vários ao mesmo tempo, né? Então, assim, sim. O primeiro, um que está correndo agora, é exatamente o licenciamento ambiental de uma área. A IMA possui uma área grande, A IMA tem essa área por quê? Por força de lei. Por força de lei? É uma lei que cria o loteamento de alta tecnologia. E então, o que tem nesse loteamento? São várias perguntinhas assim, que eu sei que a pessoa vai estar em casa perguntando, mas um loteamento, vai pensar, vai construir casas de alta tecnologia, várias casas smart lá. Na verdade, a ideia é muito boa. A ideia é trazer empresas de alta tecnologia. Sim, seria um loteamento, como se fosse um loteamento industrial. Um hub, né? Um cluster. Um cluster, várias empresas de tecnologia. Isso. Legal. E aí veio para a IMA, isso foi um processo, a IMA teve essa área, começou a área em 2018, ela veio evoluindo, então na verdade a área de desenvolvimento, essa área de tecnologia já existia antes de ser criada a gerência. Aí o que temos ali hoje são terrenos, é um lote. Existem empresas lá? Não urbanizado, existe uma parte, mas é uma parte que não é nossa, tem algumas empresas ali. E a ideia é essa, então tem todo um trabalho das outras gerências da equipe, então nós temos a gerência estratégica, nós temos a gerência que trabalha com modelo de negócios, que são outros gerentes que estão desenvolvendo em paralelo com a minha parte, que é a sustentabilidade, como atrair as empresas para lá, investidores. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, com certeza. Isso vai gerar tributos, quer dizer, e olhando também para vários parques, como o Sorocaba também tem, São José dos Campos, então tem sido feito um trabalho aí, essa parte eu conheço de estar na equipe, né? de saber o que tipo de empresa nós buscamos atrair para esse local e quais são os planos. A ideia é que você, além de gerar emprego e renda, que você também traga para a IMA administra, e aí também uma geração de renda própria para a empresa também, a parte disso. Legal. Então, a ideia é fazer ela gerar receita. Isso. E aí, paralelo com isso, na parte ali, no início é surpresa, tem uma parte ali que é uma parte tombada de preservação de cerrado. Dentro do polo. Dentro do polo tem uma parte. E aí, essa parte que eu assumi. E aí, o que nós temos? Assim, a minha ideia no futuro é tentar criar alguma coisa, por exemplo, ali é uma área de preservação. Então, a ideia é fazer no futuro visitas guiadas, receber biólogos, pessoas dessa área, para que vão lá estudar. Tem exemplares da mata, tipos de árvore que só tem ali. Então, pode ser um lugar muito interessante amanhã para pesquisadores. E antes que a gente possa mexer ali, limpar os terrenos, e eles estão trabalhando na infra também do local, que é o asfalto, a luz elétrica, tem só parcialmente. A ideia é que a gente, nesse momento também, comigo, faça o licenciamento ambiental. Que é o quê? Que junto aos órgãos ambientais, CETESB, Secretaria do Verde, a gente tem autorização para confirmar se o cerrado é só a área que já está reservada, e uma vez isso confirmado, a gente tem a licença para poder limpar os terrenos, urbanizar. Trabalhar aquela outra área. Exato. Ou se o cerrado precisa ser compensado. Avançou, digamos assim. Exato. Né? Aí uma compensação que na verdade é ambiental. invertido, né? Porque nós que avançamos no cerrado, mas... na verdade supõe-se que ele era bem maior, né? Era bem maior, mas... E sobrou, mas é um pedaço interessante ali, é um local interessante. Tem quantos? Tem uma metragem? É imenso. Cada terreno são, acho que 10, 20 mil metros quadrados. Não, do cerrado. Então, do cerrado é mais que isso. Ele junta 4 ou 5 terrenos. Então, talvez por volta aí de, deixa eu ver se eu sei de cabeça, 60 mil metros quadrados. De área de cerrado preservada.
Então, isso aí é responsabilidade nossa. A ideia é manter a preservação e tentar trazer uma exploração sustentável disso, como essa que eu disse, de visitas, pesquisa, visitas guiadas, não é? Parcerias com institutos, com a área de biologia, a área de botânica. E isso a gente pode fazer porque a minha gerência fala com ONGs ambientais, com institutos de educação, com faculdades. Então, esses são projetos que eu já estou começando a desenvolver. E temos projetos do dia a dia também. Por exemplo, a gente está com um andamento aí, que é a substituição dos copinhos descartáveis, que hoje a gente já usa um plástico que é aquele que não, o menos poluente que tem, aquele que não dá problemas, biodegradável, líquido quente e tal. Mas eu quero trazer mais o de papel, trocar tudo por papel e madeira reciclada. Ah, que legal. Que, aliás, isso eu vi viajando. Eu fui tomar um avião, eu já tinha essa ideia, olha que louco. Eu fui viajar e eu tomei o avião e veio a comida do avião numa embalagem de papel reciclável. E eu tirei o garfinho, e eu detesto usar garfinho de plástico. Quebra tudo, eu sou desastre. É difícil alguém que goste. E o garfinho, a faquinha era de madeira, reciclável. Ah, eu já vi isso. Aí eu falei, gente, e é bem melhor de usar. Você estava voando por onde? Era pela Latam. Latam Internacional. Brasileira? Latam Eu peguei ela na Latam Internacional. Latam Internacional, mas é nossa, né? Latam, não sei, a Latam é nossa, tal, mas era no voo, porque eu peguei, já peguei o voo Latam Brasil, Sim. Brasil pro Brasil e Brasil no exterior. E quando eu comi no Brasil, entre Brasil e exterior, eu tava indo pra Lima, quando eu peguei o voo de São Paulo-Lima, era exatamente esse. De madeira. De madeira. Eu acho que já é padrão. E aí eu fui... Mas no do Brasil não é, ainda é plástico. Não. Ainda é plástico? No do Brasil é plástico. Você pegar, tipo, São Paulo, Salvador, por exemplo, é plástico. Precisa... É curioso isso. Quem sabe é uma tendência, né? Começa de fora e traz... Porque lá fora é muito sério isso. E a questão da reciclagem. Então, assim, eu cheguei aqui com isso na cabeça. Eu tava tomando café. Falei, poxa, eu podia colocar copinhos de papel e tal. Por um acaso, tinha uma estagiária do RH, que é aluna da Unimetrocamp, que tinha um projeto quase igual que eu já estava redigindo, de troca mesmo, de reciclagem, de sustentabilidade. E eu falei assim, olha, interessante. E aí eu estou ajudando, a gente tem uma campanha já em andamento de conscientização, depois vai ter aí um prêmiozinho simbólico para as 3 melhores fotos de práticas sustentáveis no dia a dia, então também a minha área tem muito a ver com a educação, que eu gosto. A conscientização e a educação, legal. Que é minha... Eu paixão. Adoro. Quem é da aula é paixão. Eu acho que é minha vocação, é por isso que eu falo muito, peço desculpa. Imagina. Eu sempre fico empolgado com qualquer assunto. Dá menos trabalho pra mim. Tá ótimo. Porque assim, qualquer assunto que você falar, eu vou dar um pitaco, porque eu gosto de saber bastante coisa, eu tenho muita curiosidade, desde criança, sempre fui assim. Então hoje, essa é outra coisa boa também dos tempos modernos, né? Tem muito acesso à informação, embora nem todo mundo saiba usar, mas tem muita coisa boa para você aprender. Eu falo que o acesso à informação sempre teremos. Agora, se a informação é boa ou ruim, aí são outros 500. Eu acho que uma frase do Caetano, né? O Caetano tinha uma frase que ele dizia que todo mundo é capaz de aprender tudo. Que não tem gente, a gente não pode subestimar ninguém. Sim. Então eu acho que eu ainda acredito, eu sou idealista, né? Eu acredito que as pessoas tenham capacidade de discernimento. Eu acho que elas podem ter acesso à informação e podem pensar e fazer o juízo de valor delas e pensar por si mesmas. Eu acho que pensar por si mesma é uma dádiva. Eu acho que a gente... Sim. Né, independente da sua crença, da sua filosofia de vida. Então, eu acho assim, a gente tem pautas importantes. A gente percebe que existe, não é fake news, essa questão de aquecimento global, é verdade, extinção de espécies. Eu sou fascinado por biologia, desde que criança não é fascinada por dinossauro. Né? Então, para mim, desde criança é uma coisa que me... Posso falar nada até hoje? Eu também. E eu fico, assim, eu vejo a quantidade de espécies que são extintas. Então, tudo isso é verdade. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, desde comprar com consciência até desperdiçar menos. Outra coisa que eu dei também e tive que aprender... não desperdiçar comida, isso me dá uma dor no coração, sabe? Eu levo embora. Não importa o restaurante que eu esteja,
Eu não tenho a menor isso vergonha. também. Eu faço isso também, não importa. Eu levo. Embala pra viagem, por favor. Porque tem gente que tem, né? Ah, vai num restaurante mais legal. Tem vergonha. Ah, eu não vou falar. Gente, não... Olha, pode ser do restaurante mais simples, que normalmente tem a marmita ali A pronta. marmitinha pronta. Até o mais. Ah, um dia eu vou comer num restaurante um pouquinho. Ah, eu quero me dar de presente de aniversário, por exemplo. Ah, não tô com fome. Ah, eu vou ficar com fome daqui Minha a mulher morre de vergonha disso. pouco. A minha não. Já fui em restaurante, às vezes tu vai num restaurante mais chique, mais elegante, tudo, aí você arruma tudo. Terminou, não consigo terminar de comer. Não, embala pra mim pra viagem. Embala. E é interessante que é uma prática que as pessoas acham que é vergonha. E é muito comum, principalmente em restaurantes caros. Você vê que quando chega, o cara não chegou com uma sacolinha e a marmita, como um restaurante mais simples. Ele já chega com a marmita que tem o logotipo do restaurante, com a embalagem toda chique. É um cisne, né? Se tem um negócio, um cisne, não é uma prática tão incomum. Não é, mas é gozado que eu já passei por esse tipo de constrangimento, das vezes a pessoa que está comigo, as pessoas me olharem estranho. Eu não tô nem aí. Eu peço. Eu acho, é comida, é a mesma coisa de roupa, por exemplo. Eu já ganhei roupa. Aí a pessoa chega pra mim e fala, olha, eu tenho uma roupa, eu nunca usei, uma camisa, não me serve, ou eu não gostei da camisa. Ah, você quer a camisa? Eu falei, se eu gostar, se servir, claro que eu quero. Tem gente que fala assim, mas você vai usar a camisa de outra pessoa? Eu falei, agora é minha. Era de outra pessoa, agora é minha, é verdade. Então, assim, não que eu seja assim, eu já frequentei brechó, já fui. Mas é um preconceito que, por exemplo, eu tinha esse preconceito. Mesmo? Minha mulher não tinha. Uau. Minha mulher, ela usava, até hoje, ela compra roupa de brechó e tudo mais e tal. E, pra você ter uma ideia, eu não gostava nem de usar roupa alugada. Às vezes tinha que ir pra um casamento, eu comprava o terno. Eu ia lá e comprava o terno, porque eu não usava roupa alugada. E aí depois com ela eu fui aprendendo a usar até uma peça ou outra ainda, não vou falar que tudo, mas uma coisa ou outra ainda tem, que é de outra pessoa. E aí ela falou, mas essa era de outra pessoa. Ela falou, mas agora é seu. Exato. Na verdade, agora é meu. Eu tenho um amigo de muitos anos, a gente fez faculdade com ele. Ele é um cara muito... Ele gosta, é um cara que gosta de coisa boa, mas ele é um cara muito desprendido, tem um coração muito grande. E é muito engraçado, que já aconteceu muitas vezes, na casa dele, e ele tá usando uma camiseta, eu falo assim, por que camiseta maneira? O cara fala assim, quer leva. Eu tenho um amigo que é assim também. Não, você gostou, é seu. Não, eu só achei legal. Não, mas ele me obriga a levar. Ele vai lá e fala, não, já botei outra. Não, você gostou, leva. Essa aí, eu gosto dela, mas não faço questão. Minha mulher fala que são pessoas que o que é dela não é dela. Não pertence a ela. Esse meu amigo, e eu falo, eu também, hoje, a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que partilhar também, às vezes, é bom. E você pratica esse desapego, né? Então, assim... Por outro lado, eu também não quero ser nenhum acumulador, porque né? chega uma hora que tem um desapego que eu acho que é exagerado. Sim. Seja exagerado. Eu tenho uma amiga minha que, na verdade, era amiga da minha mulher, agora é grande amiga minha também, que se chama Josefa. Ela é presidente de uma instituição de caridade. E aí, às vezes, eu fui na casa dela almoçar. Várias vezes aconteceu isso. E essa foi muito engraçado, porque foi assim... de tecnologia, eu sou muito heavy user. Então, uso a tecnologia ali até esgotar. Até brinco. Esses dias meu celular morreu com 1 ano e meio de uso. Morreu. Uau. E aí o meu amigo, não, mas você comprou. Eu tinha trocado de marca, eu sempre usei muito a da Apple. E aí eu troquei da Apple e fui pra Xiaomi. Ele falou, mas você morreu com 1 ano e meio? Eu falei, tá ótimo. Ele falou, como tá ótimo? Você comprava o iPhone, durava 4 anos. Eu falei, durava 4 anos, porque ele era feito para durar 8. É isso. Então tá ótimo, porque a Xiaomi era feita para durar 5, durou 1 ano e meio, 2 anos, tá excelente. É o tempo isso. Que era, porque a quantidade que eu uso. E eu tava com uma TV minha, tava para queimar. Eu falei, minha TV, comentei com ela, minha TV tá para queimar. Ah, sua TV tá queimar. Leva a minha. Como assim, Jô? Não, leva a minha, eu nem tô assistindo tanto. Eu parei de assistir até a Globo, não assisto mais nada. Vejo alguma coisinha. Leva a minha TV. Uau. Ela fez até eu pôr a bendita da TV dela no carro e levar. Nossa, é muito desprendimento. É desprendida demais, mas tá bom. Não, mas quando eu comprar outra, eu te devolvo. Não, pode ficar pra você, doa pra outro. Que fantástico. É bom saber que tem gente assim. Eu tento, por exemplo, minha casa, eu falo que minha casa é meio que uma casa japonesa, tem muito espaço. Se deixar, eu não gosto de nada, assim, muitos móveis, muitas coisas. Então, assim, é um sofá,
um aparelho de som, uma mesa. A mesa tem 4 lugares. Aí fala assim, gente, mas sou eu e minha esposa só. Aí eu falo assim, cara, às vezes eu recebo mais de 2 ou 4 pessoas aqui. Às vezes é um casal de amigos. E aí eu falo, gente, mas pra quê? Eu tenho outras cadeiras. Quando vier mais gente, eu pego cadeiras. Pra que outra mesa? Minha esposa é japonesa. Ela fala isso. Sensacional, olha lá. Tô seguindo a filosofia. Ela nem sabia. não, nós tínhamos no jogo de jantar 3 pratos. Olha lá. E eu falava pra ela, amor, a gente precisa comprar mais pratos. Porque pelo menos mais um. Porque se a gente recebe um casal de amigos, um vai ter que ficar sem comer. Não, mas pra quê? Come não. Aí eu pego um prato da minha mãe, que a minha sogra é vizinha nossa. É uma casa uma do lado da outra. Eu pego da minha mãe. Não. Aí, curiosamente, um prato quebrou. Misteriosamente. E aí ela olhou e falou, agora a gente tem que comprar prato. Não, vamos comprar pratos. Aí fomos comprar pratos. Eu falei, vamos comprar pelo menos 10 pratos. Não. Pra que 10 pratos? A gente não vai receber 10 pessoas. Eu falei, vamos comprar 6, pelo menos, meia dúzia. Tá tudo bem. Não, meia dúzia é ok. Mas eu acho que a gente podia levar 4. Foi 4 não, vamos levar 6. Pelo menos podemos receber mais 2 casais de amigos. Sim, pelo menos. Sem ficar no desespero. Então tá na filosofia. Tá na filosofia. E assim, e sendo que alguns móveis são até que eu ganhei também. Tipo, os meus sogros mudaram de casa, foram para um apartamento menor, que eles já são mais idosos. Ah, a gente não tem essa mesa que a gente usava no quintal. Agora é apartamento. O que vocês querem? Daqui. Eu dei uma demão de tinta, eu mesmo. Uma limpadinha, tá tudo Às certo. vezes quando meu sogro vai lá, olha assim, ficou bonita a mesa. Eu falei, eu pintei. É o que eu fiz, eu dei uma demão de tinta. E eu não tenho, assim, não tem problema. Eu vejo que tem gente que tem muito problema com isso. Sim. E assim, até que, né, eu acho um problema também do Brasil, ainda mais um país desigual e com muita pobreza, do desperdício mesmo e do consumismo desenfreado, né? Em casa, a maior briga é um problema de consumismo desenfreado e que conflita com a filosofia oriental. Que eu gosto de comprar action figures. E aí elas ficam na prateleira. E ela olha e fala, por que você compra isso? Eu falo, porque eu gosto. Ela, mas não serve pra nada. Mas eu gosto. Deixa aí. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu comprei. E aí é um problema. E é um Você- consumo desenfreado, porque quer queira, quer não, uma coisa que custa caro, não serve pra nada e fica na prateleira juntando pó. toda Infelizmente. coleção, em princípio, é o que a gente fala, mas se também não tivesse quem preservasse, Sim. aí tem assim, desde que não seja com muito exagero, né, a gente consiga, como você disse, entrar no apartamento de um acumulador é complicado. Sim. Mas, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, eu falo que eu sou nerd raiz, né? Eu desde garoto, desde que eu aprendi a ler, eu coleciono revista, em quadrinho. Com o tempo eu fui desfazendo de uma parte, mas teve uma parte, que hoje é o clássico dos clássicos, que eu tenho até hoje. Então, sei lá, Batman, Cavaleiro das Trevas, eu tenho. Meus gibis eu me desfiz de todos. Eu não consigo. E eu só fiquei com uma coleção que eu tinha, que era a coleção do Lobo. Sim, Lobo da DC. eu tenho. Que eu tenho... mas eu vou fazer inveja agora. Porque eu tenho todos que são do... Meu Deus, fugiu o nome do cara. Bisley. Isso aí? Que é o desenhista, são Sei. todos autografados. Uau. São todos autografados pelo Bisley. Mas a gente é nerd nesse grau. Eu tenho... Minha mulher hoje ela olha e fala, por que você guarda esse negócio? Tá só autografado? É o Bisley que é autografado, o próprio desenhista que criou, um dos criadores do personagem. Ela, então vende. Eu já tive a mesma proposta. Eu já trouxe aqui para um amigo meu daqui, que é nerd, no mesmo grau que eu, e deixei ele ver na mão. O meu negócio é com o Sandman, com o Gaiman. O Sandman. Eu lembro que eu comprei, eu tinha 16 anos. Eu achei que eram só 10 edições. E são 75. E, enfim, eu tenho todas, versão original e tal. E aí, quando eu estava no Rio, o Gaiman foi para Paraty, para Flip, Feira Internacional do Livro. Eu saí do Rio de Janeiro e eu dirigi 500 quilômetros em um dia, porque foi ida e volta, Sim. para pegar a fila com o meu Sandman número 1, de 1990, para ele autografar. E óbvio que eu levei mais, e eu tava com minha namorada, eu dei mais 3, 4, porque ele só autografava 3. Então eu já consegui empurrar 4 na minha mão, e mais 3 eu tenho 6 ou 7. E o Sandman número 1, com a canetinha escrito Bons Sonhos, André e tal. E já me disseram, vende, isso vale muito dinheiro. Eu falei, né? Não quero. Eu tinha, não, ainda tenho, pode falar, eu tenho uma do Batman.
autografada. Quando... Gente, fugiu o nome do rapaz de novo. Bisley? Não, Bisley não. O Bisley, eu tenho um juiz Dredd do Bisley. Nossa, o juiz Dredd é muito bom. Tá enquadrado porque ele era... Ele fez, foi uma CCXP que ele veio. Aham. E aí ele trouxe algumas artes que ele tinha feito para o evento. Uau. E aí essa arte comprei a arte e autografei. E aí tá lá no quadro. Eu enquadrei. Eu queria do Lobo, mas o do Lobo, ele acabou do Lobo. Falei, tá bom, vai Juiz Dredd então. Eu gosto dos quadrinhos do Juiz Dredd. Eu gosto do Juiz Dredd também. Vamos de Juiz Dredd. Não, essa parte é uma coisa assim, mas também eu releio. Então eu indico. Então se alguém vem falar pra mim... Com certeza. Mas depois de alguns... Eu tenho muito cuidado. Então assim, depois de alguns traumas, eu falava, quer ler minha revista? Venha na minha casa, lê aqui. Bondade sua, eu não deixo ninguém ler. Fica guardadinha lá, Eu bonitinha. deixo. Sou bem egoísta, lacrada. Debaixo Ela dos meus olhos. Ela bonitinho, não Às faz... vezes eu pego pra minha esposa, levanto do plástico, guardo no cantinho e falo assim, ó, pega um por um, depois devolve. Porque se... Aquele lá, eu sei que o Sandman ainda tem mais... Tem relançamentos. Mas eu sei que a do Lobo eu não vou achar mais. eu Não lembro. teve relançamento. Eu não lembro, acho que não teve mesmo. Só tem aqueles lá e acabou. Não relançou, pelo menos não no Brasil que eu saiba. Eu tenho esse lado também, essas do Lobo eu também tenho, também guardei, são divertidíssimas. Tem que marcar um podcast contigo só pra gente conversar de coisas de nerd. Nossa, eu vou falar. A gente vai, mas Vamos voltar pra IMA. Vamos. Projeto social, como é que tá? Então, agora eu tava, é o que eu falei, então, esse projeto, né, fiz uma visita na Unimetrocamp, foi muito bem recebido lá, não conhecia por fora, não conhecia por dentro. Fiquei muito bem recebido pelo coordenador de administração de lá. Eu faço questão de citar o nome aqui, que é o Paulo, gente finíssima. Tem muita coisa em comum. E ele mostrou... E a Unimetrocamp, ela tem uma base de projetos sociais muito forte, eu não sabia. E eles já têm várias coisas em andamento, com a Atlética também, da qual a aluna que está participando desse projeto comigo, ela é presidente da Atlética e foi aluna do Objetivo também. Então, eles já passaram para mim, que é outro projeto dos alunos de lá, que é a aula voluntária, que alguém se voluntaria para dar aulas, principalmente nessa parte de empreendedorismo, na área de programação. E aí eu sugeri algumas alterações, entre elas a questão que está em estudo, de trazer para cá uma oferta de bolsas de estudo para quem, se você é voluntário, você pode também indicar alguém para fazer um curso, não necessariamente que você está participando. Então essa já é a área do desenvolvimento social que eu estou começando a abrir agora. Lembrando que são 3 meses aí, então já são bastantes projetinhos correndo. 90 dias acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. É bem corrido. E quem quiser fazer por exemplo, alguém que tem um projeto, algo e quiser fazer uma parceria, ou tentar uma parceria e conversar com a IMA, é aberto isso ou não? É aberto. A gente tem, inclusive, tem vários tipos de parceria que a gente tem agora. Como eu disse, sustentabilidade é uma novidade, né? Então a gente está vendo como a gente viabiliza, estudando caso a caso e trazendo tanto sustentabilidade quanto desenvolvimento social. Mas nós temos vários tipos de parceria de empresas que dão desconto para funcionários da IMA, que são divulgadas aqui dentro, e já tem eu participei na época desse processo de criação de como você cadastra a empresa, oferece, todo tipo de empresa, ela em princípio é bem-vinda para fazer uma parceria com a IMA, divulgar o seu produto, o seu serviço, para que os funcionários da IMA tenham acesso com desconto, e assim você faz. E, na verdade, você está fazendo um serviço social também, porque você está estimulando, né, outras empresas que venham a oferecer o seu produto e serviço para mais gente e criar mesmo, e ter o acesso. A IMA são mais de 800 funcionários e suas famílias, né? Então é bastante gente. Bastante gente, bem legal. Bem, André, estamos chegando aí no finalzinho do nosso podcast. Eu gosto de deixar sempre, como eu falo, o microfone aberto para o meu convidado, caso ele queira falar alguma coisa, contar alguma coisa que a gente não abordou aí no podcast, ou cantar uma música, se quiser. Fica aberto, fica ao seu critério. Eu cantaria uma música, mas eu tô completamente afônico. Eu peço até desculpa, minha voz não é assim, tá? Mas eu quero agradecer, Adriano, pelo convite. Quero dizer que eu estou à disposição aqui. Então, não só como gerente de sustentabilidade da IMA, mas como André mesmo, né? Com essas histórias que eu contei aí. E no que eu puder ajudar, participar, eu sou
um campineiro de nascimento, um pouco carioca de coração. É meio campineiro, meio carioca, meio português. Um pouco de Um tudo. pouco de tudo. Sou um cidadão do mundo, segundo a minha mãe fala. Então, assim, e esses últimos 6 anos têm sido muito aprendizado mesmo, que eu acho que a área pública é uma área que muita gente fala e pouca gente conhece. Então, eu convido também a todo mundo que, através do seu podcast, através de outros podcasts, que venham, conheçam a IMA, saibam a importância que ela tem em Campinas, o que ela faz nas outras áreas que devem se apresentar. É uma empresa importante, é uma empresa que hoje a tecnologia está mudando o mundo, cada dia mais rápido, e eu tenho prazer de acompanhar isso, nascer com tantas coisas antigas, como eu te disse, o telefone difícil, hoje eu vejo, e não deixa de todo dia me deixar contente, de ver o lado bom da tecnologia. Eu acho que ela é principalmente boa, e a gente está aí para contribuir com isso. Então, mais uma vez te agradeço, e é isso. Muito bom. André, eu que agradeço o seu convite, não seu convite não, ter aceito o meu convite. E quero agradecer também quem está aí em casa nos assistindo. Peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu teria o prazer em responder, repassar também para o André, quando tiver alguma dúvida. Combinado? Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.